Boa noite. Boa noite. Os irmãos sabem que Solta ele bem. na quinta-feira é voltado mais para o estudo, né? A gente dedica um tempo um pouquinho maior ao estudo da palavra. Por isso que a introdução ela é rápida, para a gente ter um pouquinho mais de tempo de tranquilidade para a gente estudar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 31. João, capítulo 20, do versículo 24 ao 31. Pronto? Eu vou ler, os irmãos acompanham aí a leitura. João 20, o 24 ao 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, bendito, nós estamos diante da Tua palavra escrita, ó Deus, e precisamos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações esta noite. Nos dá, ó Pai, a graça do entendimento, da aceitação da Tua palavra, das Tuas verdades, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia ir lapidando a nossa vida, o nosso modo de viver, nosso modo de ser, nosso modo de agir, de ver, de pensar. Ó Deus, no nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Para começar, eu vou fazer 3 perguntas. Por que eu gosto de fazer pergunta? É porque fazer pergunta, ela mexe com a mente da gente. A gente fica tentando procurar a resposta, mesmo que a gente não fale, né? Mas a gente fica procurando a resposta. E a gente procura a resposta e fica guardando a resposta, né? Para ver se bate com aquilo que a gente estava pensando. Então, as perguntas é só para despertar, tá, o interesse pelo estudo. E a primeira pergunta é: você tem fé?
tempinho só para vocês pensar. Você tem fé? A segunda pergunta. Você tem medo? Todo mundo aqui é corajoso? Você tem medo? E a terceira pergunta é: alguém pode ter fé e ter medo? Parece que não. A Melissa ali balançou a cabeça que não. Parece meio contraditório, né? Eu tenho fé e tenho medo, né? Então, essas perguntas nós estamos fazendo e nós vamos trabalhar em cima disso, certo? Que tipo de fé nós temos? Como que a nossa fé está agindo dentro de nós, na nossa vida, né? As pessoas, elas costumam dizer que são práticas e que só acreditam naquilo que elas acham, consideram realmente verdadeiros. Aquilo que ela tem uma prova concreta, que aquilo realmente é daquele jeito. Quando a gente não vê, a gente fica meio assim, ressabiado. Será que isso é verdade? Será que isso é assim mesmo? Será que isso acontece? Não é? Então a gente fica com essa dúvida. E é isso que eu quero mexer hoje com vocês, que Deus escolheu vocês para estar aqui hoje, né? Então é para vocês, certo? Eu vou contar uma ilustração de um índiozinho, para ver o que você faria no lugar desse índiozinho, tá? Às vezes eu tenho medo de ficar repetindo as minhas ilustrações, porque eu gosto muito de usar ilustrações para melhorar o entendimento. Tinha uma aldeia que eles tinham um costume que quando o índiozinho, o garotinho, ele estava chegando a uma certa idade, ele tinha que passar por uns testes para ver se ele já era homem mesmo, se ele já poderia ser considerado homem, né? Tinham alguns testes que ele tinha que fazer, algumas provas. E uma dessas provas era ele passar uma noite na selva, certo? Sozinho. E o índiozinho foi submetido a esse teste, a essa prova. E levaram o índio e deixaram ele no meio da floresta. Altas horas da noite, começou uma tempestade. Muitos trovões, árvores caindo, galhos de árvores caindo, som de bichos ao longe, e o índiozinho começou a ficar com medo. Começou a ficar apavorado e já estava para desistir e correr para ver se achava o caminho de volta. Mas naqueles relâmpagos que dava, sempre dá aquela claridade dentro da selva, né? Quando dá um relâmpago, dá aquela claridade. Quando uma hora que deu um relâmpago, o índiozinho olhou e o pai dele estava atrás de uma moita, sentado pertinho dele. Aí quando ele viu que o pai dele estava ali, aí ele deitou e dormiu. Nós dizemos que nós acreditamos em Deus, né? Mas a primeira coisa que vem para nos assustar, a gente treme nas bases, né? A gente quer correr. Um dos exemplos sempre que eu tenho na minha mente é na nossa casa, né? Quando você está deitado, você está sozinho, você escuta qualquer barulho, você já diz, é o ladrão, né? Às vezes é um gato, né? Às vezes é só um zinco, um vento, uma coisa, e a gente já acha logo que é um ladrão, e já quer pegar um facão, já quer pegar isso, quer entrar debaixo da cama, né? E aí a gente diz que a gente acredita, que a gente tem fé em Deus. Será que nesse momento de medo, e você visse Deus, Jesus, do teu lado, será que você teria medo? Quando tivesse aquele barulho lá no fundo do quintal, e você ali sozinho, aí quando você olha, Jesus está do lado, o que será que você faria? Você corria? Não, acho que você deitava, você dormia. E o que eu quero te dizer é o seguinte, Jesus está aí, sentado do teu lado. Parece que eu estou vendo ele dizendo assim, estou aqui. Aqui, ó. Né? Eu estou aqui. Quando você sair daqui, e você entrar no seu carro,
para ir para casa, ele entra na frente. Quando você entrar, ele já entrou dentro do carro, já está lá dentro te esperando, né? Sorridente, para te proteger. Se você for a pé, pode ter certeza, ele vai do teu lado até chegar em casa. Quando você chegar em casa, está aqui abrindo a porta, ele está do lado, esperando você abrir a porta, para entrar com você. Naquela hora que você está se arrumando para se deitar, olhando, conferindo os lençóis, dando aquela porradinha no travesseiro, né? Não sei por que as pessoas dão uma porradinha no travesseiro, antes de deitar. Quando você está ali, Jesus já está procurando um lugar para sentar ali na cama do seu lado e ficar do teu lado, até você dormir. Ele não nos abandona. Se nós temos fé, nós não podemos ter medo. Cuidado é uma coisa, medo, pavor é outra, né? A gente tem que ter cuidado, né? Ninguém vai fazer besteira, ninguém vai sair chutando pedra no meio da rua, tijolo, que a gente vai machucar o pé, não é? Mas a gente deve andar sempre sabendo que Ele está sempre junto, está sempre cuidando de cada um de nós. Mas você já percebeu que a gente usa a fé todos os dias? Agora resta saber em quem nós estamos depositando a nossa fé. Você vai num restaurante, você pede uma comida, você fica sentado numa mesa tranquilo, esperando o garçom trazer a comida. Você olhou se o garçom está gripado? Se está espirrando? Se está usando máscara? Se ele está tendo cuidado com aquela comida quando está trazendo? Você vai na cozinha para olhar se eles estão usando todas as formas de higiene para preparar aquela comida? Você não vai. Você simplesmente come. Come de boca cheia, não é? Você já foi numa farmácia com uma receita que você não entendia nada do que estava escrito? E você chega na primeira pessoa que está no balcão da farmácia, você entrega a sua receita e aquela pessoa olha e diz, tem. Vai lá, pega e te dá o medicamento, você leva para casa e toma. E se aquele remédio não for o que estava na receita? Mas você acredita. Isso é fé. Você vai depositando a sua fé em determinadas pessoas, em determinadas coisas, não é? Eu estou puxando muito aqui, não é que eu quero incumpridar, não, é que eu quero mastigar mesmo para ver se a gente entra no assunto, certo? Vocês já pensaram uma pessoa que vai no hospital fazer uma cirurgia? Você chega ali, o anestesista chega, te está com anestesia, você apaga e você sabe que vai apagar. E você sabe que o outro vai te meter a faca. Vai cortar, vai mexer dentro de você, vai fazer o que quiser fazer. E você diz, pode anestesiar. Pode deixar ele cortar. E você se entrega, né? Você confia, você tem fé naquele médico, naquele cirurgião, que ele vai fazer o serviço certo, né? E assim a gente vai. Eu fico olhando, né? É um piloto de avião, quando você entra num avião para você viajar, você ao menos viu a cara do piloto. Alguém foi lá conversar com ele, ver se ele está de ressaca, se ele não está desgostoso da vida, se ele não brigou com a mulher, se ele não tentou o suicídio um dia anterior. Ninguém vai. A gente entra dentro do avião, se amarra, né? Eu não sei por que as pessoas se amarram dentro do avião, que não segura lá em cima, né? Como é que se amarra? Mas se amarra e tem uma segurança. E por aí vai, né? Então, todos são instrumentos de Deus. Todos são instrumentos de Deus. Mas quem faz é Deus. Você já prestou atenção que um alimento, para ser nutritivo, ser bom para a sua saúde, satisfazer as necessidades do seu organismo, ele não depende da panela?
você pode fazer em qualquer panela. O alimento, aquele mesmo alimento, você pode fazer em qualquer panela, o alimento vai ter o mesmo benefício para o seu organismo. A panela é apenas um utensílio, algo que está sendo usado para que o alimento seja preparado. Assim são as coisas que acontecem ao nosso redor. Deus usando pessoas como utensílios, como vasos, como instrumento, para abençoar as nossas vidas. Então, a nossa fé deve sempre ser depositada em Deus e não nos instrumentos. Mas aí você deve virar e dizer assim: não, eu acredito no piloto do avião, mas eu acredito primeiro em Deus, né? Primeiro em Deus. Tudo bem. E se você visse o piloto e ele tivesse embriagado? Você continuava dentro do avião? Eu creio que não. A gente sabe que as empresas aéreas é rígida, né, sobre isso. Você sabe que eles vão zelar, né, pelos seus passageiros, mas a gente não sabe o que se passa dentro de uma pessoa. Então, a nossa fé tem que ser realmente voltada em Deus. Então, voltando para o nosso texto, né, já conversamos bastante. O versículo, eu quero que você acompanhe o versículo 29, quando ele diz assim: disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas antes de eu comentar esse versículo, eu quero que você veja também o versículo 28, que ele tem tanta importância quanto esse. O versículo 28, dá uma lidinha aí. João, capítulo 20, versículo 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa é a única afirmação que existe na Bíblia, alguém se referindo a Jesus como Senhor e Deus. Ele olhou, ele que era incrédulo, ele olha, já vê, a visão dele é totalmente diferente. A visão que deveria ser a nossa visão, olhar para ele e saber que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Deus. E ele vai falar, usa as duas palavras, Senhor e Deus, voltado para Jesus. Ele que dizia que não acreditava, e logo em seguida ele diz, Senhor meu e Deus meu. Mas mesmo assim, Jesus ainda dá um puxão de orelha, que na realidade não era para ele, é para nós, né? Porque no 27, você vê aí, ele diz que a gente não pode ser incrédulo, nós devemos ser crente, né? Então, mas Jesus dá esse puxão de orelha. Porque me viste, creste? Por isso que ainda agora eu estava falando para você, Jesus está do teu lado. Jesus, quando for sair daqui, ele está dentro do teu carro. Está indo com você. Talvez você saiba que ele está, mas é como se tivesse uma visão bem apagada, né? Bem apagada. E ele está tão vivo, tão presente. E nós não precisamos ver, nós só precisamos crer. Tomé disse, quando os outros falaram para ele, ele disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu enfiar o dedo naqueles buracos de prego lá na mão dele, ou botar a mão ali naquele lugar ali onde furaram do lado dele. Se não for assim, eu não acredito de forma nenhuma. Eu puxo para a nossa vida hoje. Quando alguém está passando mal em casa, você liga para o SAMU. Será que você orou primeiro? Porque o SAMU precisa de Deus para chegar em casa. Para que a pessoa que está passando mal chegue no hospital, precisa de Deus para chegar lá.
E a pessoa que vai para o hospital, chegou lá, precisa de Deus para que um médico acerte aquilo que ele está precisando naquele momento. Que tipo de tratamento? Mas muitas vezes, a fé está só no SAMU. E agoniado, liga e quando desligar o telefone, cadê o SAMU que não chega? Né? É assim que se fala. Cadê o SAMU que não chega? Esse povo é lerdo demais. Em vez de ele desligar e ficar orando, pai, limpa o trânsito, né? Conduz aquele carro até aqui. Limpa, pai, para que ele possa chegar o mais rápido possível. Não, eu estou falando isso, é porque eu vivencio isso, certo? Eu fico olhando. Já aconteceu na Barra da Grota, lá, de um dia ter uma pessoa passando mal dentro da igreja, e foi chamado o SAMU. Gente, eu via pessoas ali discutindo brava com o SAMU. E para nossa alegria naquele dia, a nossa mensagem naquele dia, foi que quando o SAMU chegou lá, que atenderam ele, o próprio SAMU foi orar. Foi orar por ele. E eram todos crentes, os que estavam atendendo aquele rapaz. Aquilo mexeu muito comigo, com todos nós ali, né? Mas isso eu estou dando mais um exemplo, mas é muitas coisas. É muitas coisas que a gente acredita mais naquilo que vemos do que não no que vemos. O nosso Deus está sempre junto, está sempre presente. A gente critica Tomé, né? Já vi muita gente criticando Tomé, porque realmente ele era muito, assim, cada vez que ele aparece, ele está questionando alguma coisa. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus fala assim, olha, eu estou indo para o céu, vou preparar um lugar para vocês lá. Quando eu for, vou preparar um lugar, vou voltar, vou vir buscar vocês. E vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé vira para ele e diz assim, não sabemos nem para onde é que tu vai. Como é que eu vou saber o caminho? Ele olha, dá outro puxão de orelha no Tomé. Tomé, tanto tempo eu estive contigo, com vocês, e vocês não me conhecem. Não sabe para onde eu vou? Eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ah, quantas vezes Jesus já tem falado isso para nós? Pelas nossas dúvidas, pelos nossos medos, pelos nossos pavores, pela nossa falta de aceitar a decisão dele na nossa vida. Ele está sempre conosco, sempre conosco. Aí ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. E quando ele diz aqui os bem-aventurados que não viram e creram, eu acredito que seja os outros discípulos que quando receberam a primeira notícia das mulheres, que tinham ido lá no cemitério, lá no sepulcro, e que ele não estava mais lá e que ele tinha ressuscitado. E eles acreditaram e ficaram dentro da casa, aguardando. Quando eu digo que Jesus está aí do seu lado, quando eu digo que Jesus está constantemente do seu lado, é porque aqui, ninguém abriu a porta para ele. Ninguém escutou ele fazer barulho. Diz que eles estavam reunidos, as portas trancadas, e Jesus apareceu no meio deles. E se fez ser visto, né? Mas não queria dizer que ele, para que alguém cresce nele, ele precisava ser visto o tempo todo, né? Nós acreditamos nele porque a palavra de Deus, a Bíblia, fala que ele existe. O versículo 30 e o 31, aí do texto que nós lemos, João 20, 30 e 31, ele fecha dizendo que, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais. Além desse aí, ele fez muitos outros sinais que não estão escritos aí nesse livro. Mas esses que estão escritos foram registrados para que creiais
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Vida eterna. Salvação. Crer, a importância de crer. Não adianta nós vir à igreja, mas não depositar a nossa fé exclusivamente nele. Saber que todas as coisas, tudo depende dele. Judas, quando ele foi escrever a sua carta, Judas está lá pertinho de Apocalipse, lá emendado lá, um livrinho uma cartinha muito pequena, só com 25 versículos e um capítulo. Mas no versículo 3, Judas, ele dá uma explicação porque estava escrevendo aquela carta. Ele disse que ele estava querendo escrever para aqueles irmãos a respeito da salvação, a salvação comum entre eles. Mas diz que ele se sentiu obrigado a se corresponder com eles e exortar eles a batalhardes diligentemente pela fé. E ele diz que uma vez por todas, essa fé, batalhe por essa fé, que uma vez por todas, ela foi entregue aos santos. Ou seja, todos nós temos a fé. Que a fé vem da palavra de Deus. Todos nós já ouvimos pregações sobre a palavra de Deus. Todos nós temos a fé. E por que ele diz que a gente precisa batalhar por ela? Se você tem, por que você vai batalhar? Como é que você vai batalhar por uma coisa que você já tem? Você tem músculo, não tem? Para que você vai na academia se você já tem músculo? Diz que vão para a academia para ganhar músculo. Se todo mundo já tem músculo. Para que o músculo fique forte, não é isso? Para que o músculo fique forte. Por isso que vai para a academia. A nossa fé é do mesmo jeito. Nós temos a fé, mas se nós não soubermos usar a nossa fé, ela vai ficar como um músculo que não tem movimento, certo? Você sabia que se você engessar um braço e deixar ele 30 dias engessado numa posição só, no dia que você tirar o gesso, você tem dificuldade de mexer com ele? Porque o teu cérebro entendeu que aquele braço já não precisava mais. Batalhar pela fé é isso, é acreditar, é lutar pela fé, saber que Deus existe, que Ele está presente, que Ele te livra nos momentos difíceis, Ele cumpre os propósitos dEle na tua vida, e todos os propósitos dEle é melhor do que qualquer propósito humano. Ele está sempre pronto. A gente precisa sempre estar lutando, para que a nossa fé não morra. Presta atenção na igreja. Vocês acham que todos que vêm na igreja acreditam que Deus realmente está aqui? Se fosse o Roberto Carlos que estivesse aqui hoje, tinha só essa quantidade de pessoas? E se Jesus está aqui, por que tem só essa quantidade de pessoas? Parece que não tem não faz muita diferença, não é? Vim prestar um culto, não faz muita diferença. Eu estou cansado. Eu já fui ontem. Não, domingo eu vou. Né? Aí domingo aparece outra coisa para fazer e vai para outro canto. Olha, eu sempre digo nas congregações, quando a gente chega, que a gente ora, eu sempre digo que é um privilégio muito grande a gente poder sair de casa para ir cultuar um Deus que é dono de tudo, controla todo o universo, e Ele para ali para receber o nosso culto, a nossa adoração tão simples. Ele não olha para a grandeza do homem, Ele olha para o coração, para as verdades que saem desse coração. Jesus
Ele está do nosso lado. Nós precisamos acreditar. Acreditar mais nele do que em qualquer outra coisa. Outro dia eu estava pregando esse mesmo texto, ali numa escola. Como eu estava numa escola, eu usei algo que eles pudessem conhecer, né? Saber. E me veio na mente Pedro Álvares Cabral. Quando a gente está na escola, a gente aprende. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas você sabe, você não estava lá? Você sabe que é verdade aquilo que escreveram naquele livro? Era ele mesmo que estava lá? Foi ele mesmo que chegou aqui primeiro? Mas a gente acredita, a gente confia, a gente tem certeza, né, que foi ele. Nós apenas lemos num livro e acreditamos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Aí a gente lê a palavra de Deus e diz, olha, tudo que está escrito aqui é para que você creia que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E se você crer, você vai ter a vida eterna. Você vai morar com Ele na eternidade. E aí eu usei também um outro exemplo, que é o grito da independência. O grito da independência, você já viu o quadro da independência do Brasil? Dom Pedro I lá em cima de um cavalão bonito, o bicho já está empinado, né? Uma espada, todo bem arrumado. Aquilo ali é mentira. Todo mundo acredita, mas aquilo é mentira. Dom Pedro I, quando deu o grito da independência, ele estava com 3 dias que estava com desinteria, tomando chá de oi de goiaba, estava montado numa égua e tiveram que botar ele em cima, ajudar ele a subir, que ele não deu conta, certo? E aí pintaram aquele quadro e todo mundo acredita. Ele estava mais para a morte do que para a independência, ele já estava mais ligando nada, certo? Quando ele dá o grito, independência ou morte, ele já estava morto. Ele estava numa jornada e passando mal, né? Estava numa casa, na estrada, quando foram atrás dele para dar a notícia, né? As pessoas acreditam. Agora, quando é a respeito de Deus, todos têm dificuldade. Outra coisa que eu gosto muito de falar nas congregações, quando a gente chega lá, está minha esposa aqui, que é minha companheira, né? Que acompanha a gente. Eu sempre gosto de dizer, Senhor, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava. Veio uma pessoa, o Senhor já estava. Veio 10, 100, o Senhor já estava. O Senhor recebe o culto de 100 pessoas, recebe também o culto de 2 ou 3. E é muito bom a gente ter isso na nossa vida, na nossa mente. Eu quero encerrar voltando no texto, que Jesus recriminou Tomé e recriminou nós, porque a falta de fé aborrece a Deus. O incrédulo aborrece a Deus, abomina a Deus. Deus abomina o incrédulo. Porque é muito ruim alguém duvidar de você. Você fazendo tudo por essa pessoa e essa pessoa um dia ainda duvidar de você. Agora você imagina Deus o tanto que Ele faz conosco e a gente duvidar. Eu quero te falar outra coisa. Quando você lê a Bíblia, tenha a palavra para você. Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu estou lendo lá João capítulo 11, onde fala da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega naquele túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Eu não escuto ele dizer Lázaro. Eu escuto ele dizer, Josivan, sai dessa cova fria. Vem para fora. Vem para onde eu estou. Vem comigo. Quando ele diz para Tomé, não seja incrédulo, eu ouço ele dizendo para mim, Josivan, não seja incrédulo, acredita em mim, eu estou contigo. Isso era o que eu queria passar aqui para todos nós, né? Eu digo para nós porque é para mim também, para a gente sempre pensar nisso. Gente, para a gente estar com Cristo,
Para a gente ser crente, não precisa muita badalação, não. Viva o cristianismo. Viva a presença dele. Né? Eu acho que vocês já leram a história do início da igreja primitiva, ali em Atos 2, capítulo 42 ali para frente. Aquele povo, quando eles decidiam por Cristo, tudo deles era para Cristo, até a comida. A comida deles era um culto. É tanto que eles não comiam mais sozinhos. Eles reuniam para comer, para estar tudo junto. Que a nossa vida seja um culto, sempre um culto para Deus. Eu gosto muito de pegar as coisas do nosso dia a dia, porque a gente entende, não é? Já teve aquele dia que você estava bastante cansado, aí você chega em casa, toma um banho, e quando você deita, parece que a cama te chama, o lençol parece que ele te abraça, né? Limpinho, fofinho, cheirosinho, né? Gostoso, e com aquele cansaço parece que dá um tempero melhor naquela noite, e você adormece. É o que a gente dizia lá na nossa terra, dormiu feito um anjo. Não sei nem se anjo dorme, mas a gente usava isso lá. É aquele sono. Gente, se isso não for Deus, não sei o que será. Vamos ficar de pé, vamos orar?